Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai focar no mercado de etanol, trazendo as informações aí sobre esse biocombustível tão importante para a gente aqui no Brasil, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre as movimentações, porque segundo dados do CPEA, os preços, né, do indicador por lá já estão em alta pela quinta semana consecutiva. Para a gente falar sobre todo esse cenário, trazer também de alguma forma as perspectivas aí, né? A gente que vem acompanhando muito de perto essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar impactada pelas condições climáticas e refletindo, né, diretamente nos preços do açúcar e etanol. A gente conversa ao vivo agora com a Miriam Bach, que é pesquisadora do CPEA. Miriam, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonatas, boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam. Bom, introduzir um pouco aqui os nossos internautas, né, falando um pouquinho sobre esse cenário, né, da safra 2021-22 de cana-de-açúcar, né, em linhas gerais podemos dizer que é uma safra impactada, né, bastante pelas condições climáticas e refletindo, claro, nos produtos derivados aí da cana-de-açúcar, que é açúcar e etanol, além de tantos outros, né. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, no caso do etanol, sobre as movimentações recentes, né, porque me parece que os preços ainda continuam valorizados aí para o biocombustível, né? Jonatas, as movimentações recentes mostram um mercado enfraquecido, especialmente em função da perda de competitividade do etanol frente à gasolina. Nesses níveis de preço, a gente já espera menor demanda. Isso aconteceria tanto com a gasolina quanto com o hidratado. No entanto, o preço relativo é muito importante, considerando o rendimento energético dos dois combustíveis. Hoje o etanol perdeu competitividade e a gente já percebe nos dados diários uma estabilidade na última semana, com queda nos 3 últimos dias. Então, eu acho que nós estamos chegando, sim, num teto dado pelo preço da gasolina. E, claro, esse ano foi um ano de menor produção de hidratado, inclusive, né? A gente teve um aumento da produção do anidro, mais ou menos o que caiu em termos de produção de hidratado, aumentou no caso do anidro, e o mercado se acomodou, né? Ele faz logo a transição à medida das necessidades. No caso do anidro, existem contratos, né? Existe toda uma legislação que assegura abastecimento durante todo o ano, e o setor fez, né, atendeu a essa proposta, né, e produziu mais o anidro do que no ano anterior, exatamente para dar conta dessa formalidade que tem em termos de abastecimento, no caso da gasolina, né? Certo. Miriam, você falou aí, né, em relação aos preços, né, que vinham subindo, tem essa, de alguma forma, essa queda recente que você pontuou, né, que demonstra de alguma forma que pode ser que a gente tenha chegado a um teto nos preços, né? Mas queria saber como é que fica a possibilidade dessa entrada nossa agora de entre safra mais antecipada, né? Tem alguma preocupação, né? Mesmo que a gente possa ter chegado num teto, a entre safra maior neste ano não preocupa para os preços? Eu acho que não preocupa. Eu acho que o setor está bem maduro, ele sabe da necessidade que há em atender a demanda interna e atender também às exigências, né, o que é legal em termos de contrato de anidro. E eu acho que não vejo preocupação, eu não estou vendo os agentes tratarem do assunto desabastecimento em nenhum momento. Eu acredito que a gente não vai ter falta de produto, não. A gente vai ter um arrefecimento tanto da demanda de gasolina quanto de hidratado, porque os preços estão em níveis elevados e as pessoas
racionais que são, né, elas diminuem o consumo, né? Isso faz com que o próprio mercado, o consumidor, né, mandando essa sinalização em termos de diminuir, de queda em demanda, isso faz com que haja, né, uma possibilidade de passarmos a entre safra com produto sem problema nenhum. Certo, perfeito. Bom, Miriam, você falou um pouquinho sobre essa dinâmica que a gente tem aqui no Brasil, né, do etanol hidratado, né, utilizado diretamente nas bombas, e do etanol anidro, que é misturado à gasolina, né, e essa também é uma ação que a gente tem aqui no Brasil, né, que não tem em outros lugares do mundo como a gente tem aqui, né, essa possibilidade mesmo também das usinas, né, optarem de alguma forma pelo etanol hidratado ou pelo etanol anidro conforme a demanda, né. Nesta safra especificamente, a gente tem uma demanda muito maior do etanol anidro por conta da gasolina estar mais competitiva, né, que o etanol hidratado, né? Uhum. Isso ocorreu em função da quebra de safra, né? Nós perdemos aí, na média, 10% da produção de cana do Centro-Sul. São Paulo até foi mais afetado, chegou a 13%. Então, a cana, embora seja uma gramínea e ela se recupera muito bem de condições climáticas adversas, sempre alguma perda ocorre, né? Então, nesse caso, esse ano foi seca e 2, 3 geadas consecutivas, que fez com que a produção caísse, e caiu a produção de etanol hidratado, caiu de açúcar, aumentou a de anidro. Isso já está relacionado com essa necessidade de manter e cumprir as regras, né, de fazer contrato e ter etanol anidro para ser misturado à gasolina durante todo o ano safra, que vai de abril até março do ano seguinte. Perfeito. Miriam, para a gente finalizar, né, em relação a preços, a gente até falou um pouquinho, né, quando a gente mencionou as movimentações recentes do mercado, atualizando todo o cenário aí de negociações que vocês do CPEA têm contato muito direto com todas as pontas aí do setor, né? Mas falando de preços, né, você falou em relação ao teto, e daí a gente tem aqui os preços do etanol subindo pela 5ª semana consecutiva, né, na semana finalizada na sexta-feira passada, né? E com etanol hidratado a R$ 3,89,18 litro, com uma alta de 1,67%. No caso do anidro, um pouquinho mais alto, né? Justamente todo aquele cenário que a gente tem falando, que ele tem sido mais demandado, com uma alta de 4,61%, fechando a R$ 4,53,53 o litro, né? Sim. É nesse cenário de preços que a gente deve realmente ver o mercado agora se acomodando, né? Essas altas, elas foram altas relativamente elevadas e consecutivas, né? Então, a sociedade ficou, assim, bastante preocupada, mas esses níveis de preço nós já tivemos no passado. Inclusive, no caso do anidro, nós tivemos preços que excederam a R$ 5,50, em um determinado entre safra. Então, elas não são atípicas, né? Mas é claro que a gente quer que isso se normalize e que a gente tenha uma estabilidade maior. Isso seria bom tanto para consumidores como para as usinas, que podem planejar melhor seus gastos. Eu acho que essa volatilidade não é boa para ninguém, mas é um mercado liberado, assim como outros do agronegócio, ele está sujeito a oscilações que são sazonais, a choques de oferta, choques de demanda, e nós temos que aprender a viver com essas variações, né? Embora a gente torça para que nos anos futuros as coisas se estabilizem, né? De forma a que tanto o consumidor quanto as usinas possam planejar melhor seus gastos. Com certeza, né, Miriam? Situações como essa também trazem ensinamentos, né? Isso também é importante para a gente, né? Miriam, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí do CPEA, queremos contar muito aqui com a presença de vocês, porque a gente acompanha muito de perto esse excelente trabalho que vocês realizam aí diariamente, viu? Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Até logo. Até logo. Então conversamos aí com Miriam Bach, pesquisadora do CPEA, o CPEA
que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligada à Exalc-USP. A gente falou um pouquinho sobre as movimentações, né, do mercado de etanol recentes. Uma informação importante que a Miriam trouxe pra gente, né, é que apesar das altas recentes, quinta semana consecutiva de valorização nos preços do etanol, a gente pode ter chegado a um teto dos preços. Tem também a questão da entre-safra, chegando aí uma entre-safra maior neste ano, mas segundo a Miriam, esses preços que a gente tem agora são preços até que não são recordes. A gente já chegou a ter preços mais elevados no caso do etanol, né, anidro, em outros momentos de entre-safra, segundo ela apontou aqui pra gente, né? E a gente trouxe então todo esse cenário, né, de preços do etanol, claro que muito diretamente relacionados à safra 2021-22, como a gente falou, que é uma safra bastante impactada pelas condições climáticas aqui no centro-sul do Brasil, principalmente, que é a principal região produtora de cana-de-açúcar, e a gente segue acompanhando todas essas movimentações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra todas as nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para se manter informado sobre todas as notícias do agronegócio. E a gente segue por aqui no Notícias Agrícolas 24 horas com o nosso site no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.